Bom dia, pessoal. Deu uma caidinha aqui que estava trocando a rede. Então, bom dia, pessoal. Bom dia para você que está aqui mais um domingo pela manhã acompanhando a gente aqui nas lives, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre urgência, emergência hipertensiva, beleza? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho o que é, né? O que é urgência, o que é emergência, quando é que a gente precisa tratar e como é que a gente vai tratar quando a gente escolher tratar esse paciente, né? Eu não sou muito fã de decoreba, né? Assim, questão de número e tudo, mas nessa parte aqui de urgência, emergência hipertensiva, a gente precisa decorar esse valor, de certa forma, que é 180 por 120. Então, o paciente que tem acima de 180 por 120, a gente considera ele como uma urgência, pelo menos uma urgência hipertensiva. A gente vai ver mais detalhes ali, como é que a gente vai categorizar esse paciente de urgência e emergência, mas memorizar esse valor 180 por 120, certo? Nem sempre, a gente vai, lógico que a gente vai avaliar muito da clínica do paciente, porque nem sempre o paciente vai estar com essa pressão e ele pode manifestar sintomas, então nesse ponto aí a gente vai categorizar ele como tendo alguma alteração, beleza? Então, mas pensar no 180 por 120 que aí vai ser um norte pra gente. E como é que a gente diferencia urgência de emergência? Uma forma que me ensinaram e eu achei excelente, e por isso eu vou passar para vocês, é a gente pensar assim, urgência e emergência. Então, o paciente está piorando, por exemplo. Então, ele antes de ser uma emergência, ele é uma urgência. Então, a urgência vem antes de emergência. A emergência é aquele paciente que está pior, o paciente está mais grave, então ele é uma emergência, o paciente pior. Então, urgência vem antes da emergência, um paciente menos ruim é o urgente. E o paciente da emergência é um paciente mais grave. Beleza? E aí o que é uma urgência hipertensiva? É o paciente que tem um pico pressórico, né? Geralmente a pressão acima de 180 por 120, mas ele está assintomático, não tem nenhuma doença, não está sentindo nada. Algumas literaturas colocam como aquele paciente que tem uma doença estrutural, um paciente que tem doença arterial coronariana, um paciente diabético, enfim. Basicamente ele não tem nenhum sintoma relacionado à pressão. Então, o que a gente vai fazer para esse paciente? A gente precisa tratar esse paciente? Não, não necessariamente a gente precisa tratar esse paciente. Não existe, a literatura atual fala que não tem diferença entre você tratar esse paciente na emergência ou não, ou você mandar ele para casa para acompanhamento ambulatorial, né? Então, não faz diferença você tratar ou não em questão de mortalidade, de internamento do paciente. Então você não muda o desfecho do paciente se você tratar essa pressão aí acima de 180 por 120 no paciente que está assintomático. Então, e mesmo aquele paciente que está com 220 de pressão, você precisa tratar, não necessariamente você precisa tratar ele. Você, você vai tratar o que tiver, assim, o que você pode, não necessariamente você precisa tratar com antihipertensivo, né? Você vai tratar com o que você pode ajustar ali, por exemplo, às vezes o paciente está sentindo dor, às vezes o paciente está com uma cefaleia, né? Que é muito comum a gente chegar ao paciente e dizer que, tô com dor de cabeça, então minha pressão está alta. Não, é o contrário, a dor faz a pressão subir. Geralmente é isso que acontece, né? Então, você não necessariamente precisa tratar o paciente, né? Você pode tratar o que pode estar levando aquilo ali, uma dor, por exemplo, ou mesmo botar um paciente num ambiente mais tranquilo, que só isso aí já baixa cerca de 20 milímetros de mercúrio ali da pressão sistólica, então você já teria um controle mais adequado e talvez uma pressão nem tão elevada assim. Então, você não precisa fazer grandes coisas. Mas ainda assim, eu não estou seguro, não tenho coragem de mandar um paciente com 180 por 120 para casa. Eu quero tratar ele, beleza. Se você quer tratar ele de toda forma, as recomendações são de você baixar a pressão cerca ali de 25% nas 24 horas, em torno de 10% da PAM, né? A PAM que é a pressão sistólica mais duas vezes a diastólica sobre isso, pressão sistólica mais duas vezes a diastólica dividido por 3, né? Então você vai ter a pressão média, a pressão arterial média, você vai baixar ali em torno de 10% da pressão arterial média. Basicamente, você vai tentar baixar um pouquinho a pressão do paciente, chegou 180, você tem uma meta ali em torno de 160 por 100, já está tranquilo você liberar. Se você quiser tratar, né? Outra opção que a gente tem nesse paciente com urgência hipertensiva é a gente prescrever a medicação para casa, né? A gente pode fazer a prescrição desse paciente para casa, para ele medicado, é uma opção. Geralmente eu não faço isso porque é um paciente que eu não vou ficar acompanhando. Eu oriento ele a procurar um cardiologista, eu oriento ele a procurar o clínico que acompanha ele, eu oriento ele a procurar o médico que faz o segmento da pressão dele para que tenha um ajuste da pressão
ou se ele não tem diagnóstico ainda, que ele procure alguém para ser feito esse diagnóstico de forma mais precisa, porque muitas vezes o paciente está passando por uma situação atípica, alguma situação estressora em casa, e aí chega com o pico pressórico, pode ser que nem necessariamente que ele tenha uma pressão sustentadamente elevada. Mas o que é que os guidelines recomendam, né? Que você pode, inclusive, tratar esse paciente, prescrever para casa, né? Você pode fazer uma medicação mais rápido, de efeito mais rápido, né? Uma clonidina, um captopril, alguma coisa desse tipo mais rápido e garantir o segmento ambulatorial dele. Ou você pode fazer uma medicação de uso mais, de uma duração mais prolongada, por exemplo, como amlodipino, e também amarrar esse paciente no ambulatório, né? Para que ele seja acompanhado. Outra coisa importante quando chega esses pacientes com urgência hipertensiva é a gente ver como é que está a aderência dele ao tratamento, né? Se não é um paciente que é virgem de tratamento, nesse que você vai começar a medicação, você tem que olhar se o paciente está tomando remédio de forma adequada. Muitas vezes o paciente chega na emergência com alteração, né, um pico pressórico, porque ele deixou de tomar o remédio dele porque ele vai fazer um exame hoje, por exemplo. Né? Ah, tô de jejum, aí eu não tomei meus remédios. Aí por isso ele faz um pico pressórico, mas isso aí é o que a gente chama de pseudocrise. É o paciente que tem uma pressão elevada por uma questão que a gente sabe qual é, que ele deixou de fazer uso do medicamento e não tem nenhum sintoma. Isso a gente chama de pseudocrise hipertensiva e basicamente o que a gente precisa fazer é ajustar os medicamentos que ele usa. Somente isso. E muito importante desse paciente com urgência hipertensiva é amarrar esse segmento ambulatorial, como eu falei. Né? Principalmente se você vai prescrever para esse paciente ficar usando a medicação cronicamente, né? Rotineiramente, você precisa amarrar ele no ambulatório para que se faça o acompanhamento e o ajuste da medicação, para que seja feita a medicação mais adequada, que ele tolere melhor, com melhor controle pressórico para ele. Beleza? Quanto à urgência era isso, né? Então, assim, resumindo, é aquele paciente que é o paciente assintomático, que tem uma pressão muito elevada e que a gente, na prática, não precisa fazer nada, né? Se você não quiser, não precisa fazer nada, mas se você não se sente seguro, você pode tentar baixar um pouquinho a pressão dele, liberar ele ali com a pressão em torno de 160 por 100, né? E pode até prescrever para casa ou não, vai ficar a critério de cada um aí, beleza? E emergência? Emergência é aquele paciente que tem essa pressão ali acima de 180 por 120, né? E que apresenta lesão de órgão-alvo. O que é lesão de órgão-alvo? São órgãos nobres, né? Que podem estar sofrendo por causa de um pico pressórico, né? O que é que vai ser a lesão de órgão-alvo, por exemplo? Um AVC, a lesão de órgão-alvo, um paciente com edema agudo de pulmão, IC, né? Por uma IC descompensada. A gente considera como lesão de órgão-alvo um paciente que está infartando, paciente com dissecção aguda de aorta, né? A gente vai ter uma lesão também de órgão-alvo. O paciente com encefalopatia, retinopatia, nefropatia também são lesões de órgão-alvo, desde que isso esteja acontecendo por um quadro agudo. A gente vai ver lá na frente que encefalopatia, retinopatia e nefropatia são quadros que tem mais a ver com o paciente que ele é mal controlado cronicamente, né? Mas a gente vai ver mais detalhes um pouco lá na frente, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas, mas ele tem mais relação com o paciente mal controlado cronicamente, e isso aí termina sendo um pouquinho mais complicado da gente fazer esse diagnóstico num ambiente de emergência. Mas ainda é possível, eu vou falar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, cada um desses tópicos, né? AVC, infarto, edema agudo do pulmão, caberia uma aula inteira sobre eles, né? Então eu não vou falar sobre o manejo detalhado, como é que é cada coisa, eu vou focar mais no controle pressórico desses quadros, beleza? Então, falando sobre AVC, né? O paciente chegou com sinal focal, o paciente chegou com déficit neurológico agudo, você vai ter que saber, você vai ter que avaliar esse paciente, né? Vai botar ele nos scores lá do AVC, tudo direitinho, e vai ver se esse paciente tem um AVC isquêmico ou hemorrágico, porque isso aí vai diferenciar no controle pressórico. O paciente tem um AVC isquêmico, se a gente está pensando que ele tem um AVC isquêmico, né? Mandou para tomografia, não tem nenhum sinal de sangramento, ou se você tiver disponível a ressonância, né? Já viu que tem uma isquemia lá, então você vai avaliar se ele é candidato ou não à trombólise. Se é um paciente que é candidato à trombólise, né? Que é aquele paciente que teve começou a apresentar sinais com menos de 4 horas e meia da entrada na emergência, né? Então você vai tentar manter a pressão dele até 185 por 110. Essa é a recomendação. Você vai baixar a pressão dele para 185 por 110 e tentar manter próximo disso aí. 180 por 100, tentar manter nessa faixa aí. Por quê? A gente precisa manter manter a perfusão, né, na área de penumbra, e a gente não pode deixar com que essa pressão suba demais para eventual sangramento, né, evolução hemorrágica depois de uma trombólise.
Então, a gente precisa fazer esse controle mais rigoroso. A gente vai fazer controle com droga EV. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma das drogas, as principais que a gente usa, né? E a gente vou abordar como é que a gente vai fazer o tratamento. Então, entender isso aí, quando o paciente tem janela, né? Tá na janela para trombólise, você vai fazer o controle pressórico para manter o paciente até 185 por 110, beleza? E aí, se o paciente não vai trombolizar, o paciente tem um AVC isquêmico, você viu lá que não tem sangramento, não vai trombolizar. Os dados não são muito concretos com relação a mostrar benefício do paciente que você mantém a pressão mais baixa ou deixar uma pressão mais solta, certo? Alguns dados mostram a tendência de piora naqueles pacientes que têm uma pressão sistólica acima de 220, né? Aí eles mostram uma maior mortalidade, uma tendência a maior mortalidade, um desfecho pior. Mas não é uma coisa muito objetiva, não é um dado que é uma evidência muito forte. Então, a gente tende a controlar a pressão desses pacientes que estão acima de 220, né? A gente para evitar um desfecho pior, mas não necessariamente a gente é obrigado a fazer um controle rigoroso da pressão. Até porque se a gente fizer um controle rigoroso da pressão nesses pacientes com AVC isquêmico, a gente diminui a perfusão da área de penumbra, né? Que é aquela região em volta da isquemia. Então você pode ter um desfecho ruim também. Então você pode tolerar um pouquinho a pressão dele mais alta ali, o paciente mantendo 200 de pressão de sistólica, 190, 180, você vai tolerar tranquilamente e você vai fazer o controle das outras medidas ali do AVC. Beleza? Então, se o paciente tem um AVC isquêmico e você está pensando em trombolizar, você mantém a pressão dele até 185 por 110, né? Controle com droga venosa. Se não, se você não vai trombolizar, pode só observar a pressão e se subir muito acima de 220, você pode tentar fazer o controle pressórico dele ali para abaixar um pouquinho mais, mas não sendo muito rigoroso. E se for hemorrágico? Aí se for hemorrágico, a gente tem que baixar a pressão. Por quê? Porque vai aumentar o sangramento. Quanto mais alta a pressão, o paciente com AVC hemorrágico, mais ele vai sangrar, né? Então a gente vai tentar segurar esse sangramento aí e tentar controlar a pressão, né? Com droga venosa. Como é que a gente vai fazer esse controle pressórico? A gente também não pode ser muito agressivo ao ponto do paciente desenvolver algum outro sintoma por uma pressão, por uma baixa perfusão, né? Acontece que a gente vai ter que terminar individualizando para os pacientes com AVC hemorrágico se ele aguenta uma pressão mais baixa ou não, e às vezes a gente não vai conseguir baixar tanto. Mas assim, o que os guidelines recomendam é a gente tentar chegar ali em torno de 140 de pressão sistólica, né? Então, se o paciente tolera essa pressão, você baixar ali até em torno de 140 é o ideal. Então, no paciente com edema agudo de pulmão, né? O paciente tem uma IC descompensada por um pico pressórico, faz um edema agudo de pulmão. O que é que acontece quando o paciente faz um edema agudo de pulmão? Ele tem uma congestão, né? Ele tem um excesso de volume, um excesso de líquido lá no organismo dele, que o coração não está conseguindo bombear, e aí a pressão sobe muito por algum motivo, e ele começa a bombear um coração fraco, bombeando contra resistência muito alta. Então ele vai fazer um acúmulo retrógrado e vai começar a fazer uma congestão pulmonar. Nesse paciente aí, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa fazer o controle volêmico dele. A gente vai fazer o controle volêmico dele com furosemida, né, 1 mg a quilo, e fazer o controle pressórico para a gente diminuir a resistência do coração, que não está bom, batendo contra a resistência muito alta, e a gente vai fazer um controle também fazer venodilatação. O ideal é que a gente faça uma venodilatação para que diminua um pouco a pré-carga desse coração e ele possa trabalhar mais tranquilo, beleza? A gente vai ver lá na frente quais as drogas a gente vai usar, né? Mais uma vez eu estou falando um pouquinho sobre cada uma das patologias, das emergências hipertensivas, e lá na frente a gente vai falar das drogas com mais detalhes. No paciente que tem infarto, né? O paciente chegou hipertenso com a síndrome coronariana, né? Você identificou o paciente dor torácica, fez eletro, identificou a síndrome coronariana, você vai tentar baixar a pressão dele e você vai tanto tentar diminuir o trabalho cardíaco, né? Para o coração bater contra a resistência menor, né? A gente sabe que uma pressão elevada significa uma resistência muito grande uma pós-carga, né? Uma resistência muito grande para o coração vencer. Então você vai tentar fazer o coração bater contra a resistência menor, e você vai tentar também vasodilatar as artérias coronárias, né? Porque isso é uma coisa que pode ajudar a não piorar a isquemia do paciente. Então, nesse contexto aí, a gente vai usar os nitratos, né? Que são vasodilatadores, né? Para a gente poder melhorar o paciente que está com infarto. Aí é importante a gente ter atenção aqui no paciente que tem infarto de VD, né? Cuidado com os venodilatadores, com os dilatadores que são mais venosos. O paciente tem infarto de VD. Por quê? O paciente que tem um infarto de VD,
ele já tem um ventrículo direito muito sofrido, que ele não está conseguindo contrair direito. E aí ele precisa de estiramento, né? Ele precisa de volume, as leis de Frank-Starling lá, que quanto mais enche, mais ele contrai, né? Então, ele precisa de um estiramento no miócito para que ele tenha uma contração satisfatória. Então, se você tira, né, diminui demais a pré-carga, né, fazendo vasodilatação, chega a pouco sangue lá no VD, então você tira esse componente aí de estiramento, você vai piorar a função cardíaca do paciente, então você pode deteriorar ainda mais o paciente se você fizer um vasodilatador no paciente com infarto de VD. Beleza? Então ficar atento a isso aí. A dissecção aguda de aorta é outra emergência hipertensiva, né? Que aí a gente tem que ser bem agressivo na questão do controle pressórico e também da frequência cardíaca. O que acontece? O paciente que ele tem um pico, uma pressão muito elevada, o coração é acostumado a bater com uma resistência muito alta, ele faz uma contração muito importante para vencer a pós-carga, né, da pressão elevada, até que ao ponto que bate o sangue, o jato de sangue vai batendo na parede da artéria até dissecar ela. Na hora que disseca, né, aí causa a dissecção aguda de aorta. Aí chegou o paciente lá, dor torácica, né, que vai para o dorso, paciente com uma dor muito importante, súbita, com uma pressão muito elevada, você fez o raio-x lá durante a avaliação, você viu o alargamento de mediastina, suspeitou de dissecção aguda de aorta, o controle pressórico dele vai ter que ser rigoroso, né? Você vai tentar baixar a pressão ali sistólica em torno de 100 a 120 e fazer o controle também da frequência para que você tenha menos lesão ali, você disseque menos a aorta do paciente e você pode, para evitar ter um desfecho pior dele continuar dissecando, você ter isquemias mais importantes, até o paciente pode fazer AVC, isquemia mesentérica, pode fazer inclusive infarto por dissecar a coronária. Beleza? Então, nesse paciente vai também ser um pouquinho mais agressivo, pensar nele parecido com um AVC hemorrágico, né? Que o paciente você tem que tentar diminuir o sangramento, no paciente com dissecção aguda de aorta você tem que tentar diminuir a dissecção, controlando a pressão e a frequência. E quanto a encefalopatia, retinopatia, nefropatia, que eu falei lá que são pacientes que têm quadros mais crônicos, né? Geralmente eles vão ser pacientes que são cronicamente mal controlados e eles podem ter essas alterações, né? Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A retinopatia vai ser a que é considerada como lesão de órgão-alvo, é a que é grau 3 e grau 4, né? Que é aquela história de exudato algodonoso, hemorragia retiniana, e o grau 4 é o papiledema. Eles são muito parecidos, sabe? Entre os dois. Quando a gente vê a imagem de livro, assim, é uma foto bem classicona, mas eles são muito parecidos e para quem é destreinado é difícil de ver, né? Então é preciso ter o oftalmoscópio, é preciso saber usar o oftalmoscópio, é preciso ter experiência olhando. Eu particularmente não tenho, nunca vi, nunca usei um oftalmoscópio, é uma coisa que é bem comum da gente encontrar nos serviços. Mas se você tiver disponível, é bom você estar sempre olhando, sempre treinando para que fique mais hábil com essa habilidade, né? Você adquira cada vez mais conhecimento nessa habilidade e você vai treinando enquanto você vai vendo. Então, se você pega um paciente que tem um pico pressórico, ele tem uma queixa visual e você faz o exame de fundo de olho, você identifica que ele tem um papiledema, você tem que tratar ele com medicação venosa também, porque isso é considerado uma emergência hipertensiva. Geralmente é difícil isso acontecer por toda a questão logística e também de treinamento do pessoal, né? É bem difícil da gente ver. Encefalopatia. A encefalopatia é aquele paciente que vai apresentar com alteração do nível de consciência, com cefaleia, com náusea, com vômito. Ele vai ter um sinal neurológico, né? Que geralmente é uma instalação mais insidiosa, mais devagarzinho. Ele vai se instalando, esse quadro neurológico do paciente, né? E aí você vai pensar em encefalopatia hipertensiva, né? O que acontece? Quando a pressão está muito elevada, né, você tem um mecanismo regulador que você vai aumentando a espessura da artéria para aguentar a pressão mais alta, que o coração está bombeando, a pressão sistêmica, né, mais alta. Ele vai aumentando a espessura da artéria para manter um fluxo uniforme, né? Você vai tentando compensar para manter o fluxo uniforme. Só que chega uma hora que seu organismo não consegue mais compensar, e aí começa a ter lesão vascular, né? E aí geralmente é isso que acontece nessas microangiopatias, né? Com retinopatia, encefalopatia, nefropatia. Então, o seu organismo não consegue mais compensar e ele vai tendo lesão vascular, e vai tendo extravasamento de líquido, que é o caso, por exemplo, da retinopatia, que causa hemorragia, causa exudato. Então,
No cérebro vai causar edema cerebral. Você vai ter lesão vascular, microlesões vasculares que vai causar extravasamento de líquido e edema cerebral que vai levar ao quadro clínico de alteração de nível de consciência, vai ter náusea, vômito, cefaleia. É isso aí que o paciente vai apresentar. Mas como o paciente vai chegar com a pressão alta em uma alteração neurológica, né, você vai ter que excluir AVC. É importantíssimo você excluir AVC, porque é um quadro muito mais comum e é um quadro que é mais, assim, de certa forma, mais fatal, mais mórbido para o paciente. Então, você tem que excluir o paciente que está tendo um evento isquêmico agudo antes de você considerar que ele tem uma encefalopatia hipertensiva, né? Geralmente, no exame de imagem, você vai ver, pode apresentar edema cerebral, né? Pode apresentar, mas não necessariamente. Então, se você excluiu o AVC, o paciente controlou a pressão, melhorou dos sintomas neurológicos, né? E você viu que ele não tinha outra causa que justificasse aquele quadro neurológico a não ser a pressão elevada que melhorou, né? Então, você considera ali como uma encefalopatia hipertensiva. Então, geralmente, a encefalopatia hipertensiva vai ser um diagnóstico de exclusão e retrospectivo. Então, não pense ele como uma primeira hipótese, mas é bom ter essa carta na manga aí para não deixar passar, beleza? E quanto à nefropatia? Sim, uma forma assim de a gente diferenciar, né? Como eu falei, o paciente que tem encefalopatia ele é um quadro mais insidioso, ele é mais devagarzinho. Já no paciente com AVC, ele vai ser um quadro mais súbito. Então, o paciente começou com sinal focal, alteração neurológica rápida, muitas vezes você tem o momento que isso aconteceu. No quadro da encefalopatia, não. Mas isso aí, não, a gente não pode, por esse motivo, deixar de excluir o AVC. Então, mais uma vez, é importante a gente excluir o AVC sempre nesses pacientes com alteração neurológica e pico pressórico muito elevado. Beleza? Quando a nefropatia, né, o paciente vai apresentar hematúria microscópica, vai apresentar proteinúria, ele vai apresentar a piora da função renal. Então, se você se você está com um paciente lá, que você conhece o segmento dele ambulatorial, então você tem uma função renal dele prévia, e aí você admite ele na emergência, ele tem um pico pressórico com uma função renal muito alterada, então você pode até pensar que ele tem uma nefropatia hipertensiva, que essa nefropatia é uma lesão de órgão-alvo. Mas isso aí é mais difícil da gente ter, né? Então, o que a gente vai fazer muitas vezes é um diagnóstico presuntivo, né? Então, assim, o paciente tem uma piora da função renal por uma função renal muito ruim, porque ele chegou na emergência, a gente subentende que isso aí tem a ver com a pressão e pode estar relacionado a um quadro crônico, né? Ou pode ser agudo, a gente não vai conseguir dizer. O padrão ouro da nefropatia é biópsia, né? Mas não tem o menor sentido a gente biopsiar um paciente, o rim de um paciente que chegou lá com uma emergência hipertensiva. Então, é uma coisa que raramente acontece, né? Então, assim, a gente não vai ter esse diagnóstico muitas vezes certeiro, mas termina sendo um diagnóstico mais presuntivo. E a gente vai tratar esses pacientes, né? Tanto com cefalopatia, retinopatia ou nefropatia, se você estiver pensando num quadro de emergência hipertensiva, com medicação EV. Geralmente esses pacientes eles não têm um prognóstico tão bom assim, porque são pacientes que têm um controle pressórico mais que não tão bom, né? Então ele termina que ele tem uma mortalidade, uma morbidade um pouquinho maior do que o paciente que não apresenta essas alterações, né? Apesar de que hoje em dia com as medicações, o segmento ambulatorial mais otimizado, a gente tem diminuído a mortalidade desses pacientes, mas ainda assim eles são os pacientes que são um pouco mais graves do que os outros. Por exemplo, o paciente chegou com edema agudo de pulmão, mas ele não tem nenhuma alteração de função renal, não tem alteração de fundo de olho, né? Não chegou encefalopatado ou qualquer coisa desse tipo. E aí, falar um pouquinho sobre as drogas, né? Eu vou falar um pouco mais sobre os nitratos, que é o que a gente tem mais disponível, né? Que é o Nipride e o Tridil, né? Que é o nitroprusiato, que é o Nipride, e o Tridil, que é a nitroglicerina, né? Que a gente tem mais disponível nas emergências, é o que a gente vai ter na grande maioria dos lugares, certo? Então, essas duas que eu vou focar mais. O Nipride, ele é um vasodilatador, né? Principalmente arterial também. Ele vem uma ampola de 25mg por ml numa ampola de 2 ml. Beleza? Então, ele vai ter, na ampola inteira, vai ter 50mg, tá? E aí, a gente vai fazer como? Vou aqui para o quadro que eu vou anotando e vocês ficam um pouquinho mais visual. A gente vai fazer como? A gente vai fazer um frasco ampola do Nipride, né? Que vai ter 50mg com soro glicosado. Aqui é importantíssimo que ele seja em soro glicosado, porque se for em fisiológico ele não funciona, ele só funciona em soro glicosado, beleza?
E a gente vai fazer uma concentração para que ele fique com 200 microgramas, a gente vai colocar 248 ml de soro glicosado. O que é que eu prescrevo? Geralmente eu prescrevo 250, tá? Porque facilita para o pessoal da equipe de enfermagem entender, né? Às vezes eles não conseguem fazer muito bem isso aí, essa continha assim, mas eu boto 250, termina sendo uma concentração muito parecida. Por quê? Vai ficar isso aqui com 200 microgramas por ml. Beleza? Sumi um pouquinho aqui, deixa eu ajeitar. Pronto. Vai ficar com 200 microgramas por ml, tá? Essa concentração. E aí, quanto do nipride a gente vai fazer? A gente vai fazer do nipride de 0,25 a 0,5 micrograma quilo minuto. E isso aí significa o quê? Isso aí significa mais ou menos, porque a gente vai colocar na bomba, a gente não coloca minuto, né? A gente coloca por hora. Isso aqui vai dar de 15 a 30 micrograma quilo. Então, no paciente com 70 quilos, a gente vai fazer ali em torno de 1.000 a 2.000 micrograma por hora, né? Beleza? Isso aí significa mais ou menos 5 a 10 ml. Certo? Então, no paciente que você vai fazer nipride, você vai botar uma ampola em 248 ml de soro ou 250 ml de soro e você vai começar com 5 a 10 ml hora, tá certo? Se o paciente você está tentando fazer um controle volêmico mais importante, é um paciente que você não pode usar tanto soro, você pode fazer uma solução mais concentrada. O que é que você vai fazer para fazer uma solução mais concentrada? Você vai colocar 2 ampolas de 50 miligramas e você vai dobrar essa concentração aqui, no mesmo volume, certo? E você vai dobrar essa concentração, vai ficar 400 microgramas por ml. E aí a conta vai ficar, assim, vai terminar, quando você colocar a quantidade de ml aqui vai ficar o dobro, né? Então você vai poder fazer 5, vai ser equivalente a 2.000 e 2,5 vai ser equivalente a 1.000 microgramas. Então você pode começar ali tranquilamente um paciente com 5 ml hora de nipride e você vai titulando. É uma droga que tem um efeito rápido, né? Com cerca de 1 ou 2 minutos ela já começa a ter efeito. Então você vai aumentando devagarzinho e vai titulando até a pressão que você deseja para o paciente, beleza? O nipride tem uma coisa que é importante da gente falar, né? A dose máxima dele ali é em torno de 8 a 10 microgramas, essa assim é uma dose enorme, já é uma dose bem grande ali, o paciente vai fazer muitos ml hora de nipride, geralmente a gente não precisa disso tudo, né? E é interessante a gente frisar que ele, em uso prolongado, em concentrações muito altas, ele é tóxico, então ele é metabolizado em cianeto e ele pode fazer toxicidade por cianeto, né? Então o paciente vai ter alteração no nível de consciência, vai ter acidose lática, mas isso só quando a gente usa mais do que 2 microgramas quilo minuto e por mais de 3 dias. Aí a gente vai ter essa intoxicação, né? Vou botar aqui cianeto. Certo? Então, no paciente que a gente usa uma dose muito alta por um período prolongado, ele vai ser tóxico, certo? Geralmente a gente não precisa disso tudo não, mas ficar atento aí a não subir tanto as doses assim, não deixar ele por muito tempo, beleza? Deixa eu voltar aqui, pronto. E aí também, né, ele é a medicação de preferência para o AVC, tá certo? Então é o que os guidelines recomendam, é a gente fazer nipride para baixar a pressão do paciente com AVC, né? Tem que ter cuidado no paciente que ele tem doença arterial coronariana, porque o paciente, o paciente tem DAC, né, ele, por um mecanismo compensatório da obstrução, a artéria começa a liberar óxido nítrico para vasodilatar ela mais, para poder melhorar o fluxo, né, que está prejudicado pela obstrução. Então o que acontece? Mas isso aí tem um limite. Então acontece que quando ela tem as artérias obstruídas, ela não consegue mais dilatar. Então, mesmo que você faça o nitrato, ele não vai dilatar mais aquela artéria obstruída, mas uma artéria que tem um pouquinho de reserva, ela vai conseguir dilatar mais. Então, o sangue vai sempre passar por onde tem menos dificuldade. Então, na hora que você dilatar mais uma outra artéria que conseguia dilatar e a outra que está mais fechada, que você não conseguiu dilatar com o nitrato, ela vai
tirar o fluxo dessa artéria aqui para passar pela outra. Então você pode causar roubo de fluxo numa artéria mais doente e pode levar a quadros de angina, você pode causar isquemia no paciente. Então fica atento no paciente que tem DAC aí com o uso do nipride, certo? E ele não deve ser usado em gestante. Não deve ser usado em gestante por causa dessa intoxicação pelo cianeto. Ele passa, todos os antihipertensivos venosos eles passam pela placenta. Então, ter cuidado com o nipride. A recomendação é que você não deve usar, assim, você tentar evitar ao máximo. Se for em última causa, você pode, né? Porque é uma situação que você tem que salvar a vida, mas não é recomendado. Beleza? E aí, quanto ao tridil. O tridil, ele é bem parecida a forma de administração que a gente vai fazer com o nipride. Vou aqui voltar para o quadro. Deixa eu ajeitar melhor aqui. Para ter mais espaço. É bem parecido, né? A ampola dele tem 10 ml, certo? E ele vai ter uma concentração de 5 mg por ml, o tridil. 5 mg por ml, numa ampola com 10 ml, isso aqui vai ser igual a 50 mg, beleza? Mesma coisa bem parecido com o nipride, né? Então, no tridil, já que a ampola tem 10 ml, a gente vai fazer soro glicosado ou fisiológico, né? Tanto faz, fisiológico ou glicosado. E a gente vai fazer mais 240 ml. E isso aqui a gente vai ter uma concentração de quanto? 200 microgramas por ml. Beleza? Mesma coisa. Concentração de 200 microgramas por ml da solução, né? Uma ampola em 240 de soro, né? Pra gente ter... Deixa eu agitar mais. Pra gente ter uma concentração de 200 microgramas. Se a gente quiser fazer uma solução mais concentrada, mesma coisa, 2 ampolas, né, em 230 de soro, né, beleza? Então, como é que a gente faz? Qual é a dose que a gente vai fazer do tridil? A gente vai fazer 5 microgramas minuto, certo? A dose inicial é 5 microgramas minuto. Isso aqui a gente bota lá na bomba, a gente não bota em minuto, né? A gente bota em hora. Isso aqui vai ser equivalente a quanto? 300 microgramas. E aí, a gente sabe que 1 ml da solução tem 200 microgramas. Quantos ml a gente vai fazer para dar 300? 1,5, né? Assim, fica uma dose um pouquinho baixinha e tudo, então a gente pode começar ali com 2 ml, né? 2 ml hora vai fazer 400 microgramas. E a dose máxima que a gente pode usar, a dose máxima do tridil, a gente pode usar 100 microgramas minuto. Então, assim, é o equivalente a 30 ml hora. Então, assim, tem uma faixa muito grande. A gente pode usar tanto de 1,5 a 30 ml hora. É uma faixa enorme. Então, se a gente começar com os mesmos 5 ml hora, também está tranquilo. E como é uma droga que ela também tem uma ação rápida, todas essas duas drogas elas têm uma ação bem rápida, 1 a 2 minutos elas já começam a agir. Elas também têm um efeito, quando você suspende, elas têm um efeito rápido também de término de ação, né? Elas passam cerca de 10 minutos, agindo ainda um pouquinho, mas ela vai diminuindo a ação. Em 10 minutos ela não tem mais nenhuma ação, então é bem tranquilo você titular essas drogas, né? Para você ir ajustando. Então você pode começar tranquilo de forma prática para decorar. Você bota uma ampola, faz uma quantidade de solução que dê 250 ml e você começa com 5 ml hora. Todas as duas você pode fazer da mesma forma, certo? Lembrando que o nipride não usar por tanto tempo, né? O tridil não vai ter tanto esse problema, mas ele é um vasodilatador mais venoso, então o tridil a gente tem que ter cuidado lá no infarto de VD, né? Evitar usar o tridil para o paciente com infarto de VD, né? Para você evitar de ter uma piora do quadro do paciente, porque você diminuiu a pré-carga, né, do paciente demais, né? Ele é a escolha para o edema agudo de pulmão, né? Nesse contexto, lembra que eu falei que tem uma questão de volume, excesso de volume no paciente, então você tem que tentar controlar melhor, diminuir um pouco a pré-carga do paciente para ele ter uma contração mais otimizada, beleza? Então, isso aí é um pouquinho sobre o nipride e o tridil, né? Outras causas que levam a emergências hipertensivas, né, é o uso de drogas, né, cocaína, anfetamina, são causas que podem levar a emergências hipertensivas. Paciente jovem,
que apresenta infarto. Então, ficar atento a essa questão do uso de drogas, né, para não deixar passar. Feocromocitoma também é uma causa que pode levar o paciente para emergência com um quadro com pico pressórico e alguma lesão de órgão-alvo eventualmente, né? Ele pode não ter o diagnóstico, então, apresentando feocromocitoma, ficar atento também. Ter algum distúrbio autonômico, a literatura fala em síndrome de Guillain-Barré, lesão medular, né? Você tem algum distúrbio autonômico, então você tem uma perda do controle do tônus ali vascular, então você pode ter um pico pressórico por causa disso. E bem importante também o rebote de clonidina. O paciente que faz uso crônico de clonidina, quando você suspende, ele pode fazer um rebote, fazer uma emergência hipertensiva por causa disso. Então, ficar atento nessas outras causas aí. E eu vou falar um pouquinho sobre gestante, né? Já que a gente tem tempo. Na gestante, a gente vai fazer o controle da pressão da paciente que ela apresentar acima de 160 por 110 por mais de 15 minutos. Né? É isso que a literatura traz, né? Que a gente tem que fazer esse controle, porque quando o paciente passa muito tempo acima de 160 por 110, considerando um contexto de emergência, né? Você aumenta o risco dela ter eventos isquêmicos, você aumenta o risco dela ter um infarto, por exemplo. E as drogas de escolha são o labetalol e a hidralazina, né? A hidralazina, a gente vai fazer 5 mg em bolos de 20 minutos nessa paciente para tentar atingir um controle pressórico, até a gente fazer uma dose ali em torno de 20 a 30 mg. Então você faz 5 mg, a paciente continua hipertensa, você espera 20 minutos, faz mais 5 mg e você vai fazendo doses em bolos da hidralazina até a dose de 20 a 30. Então você vai fazer de 4 a 6 bolos de hidralazina na paciente, até atingir o controle. Se ainda assim você fez 20 mg ali, a paciente não melhorou, você pode fazer uso do labetalol, que vai ser mais ou menos a mesma forma de aplicação. Você vai fazer 10 a 20 mg do labetalol em bolos também, né? E você pode ir subindo os bolos de 10 em 10 minutos, né? Você pode fazer 20 mg, depois faz 30 mg, isso de 10 em 10 minutos para tentar atingir a meta pressórica ali abaixo de 160 por 110. Se você está com dificuldade, você pode botar o labetalol em bomba, aí você vai fazer de 1 a 2 mg minuto do labetalol. Então vai ficar lá em torno de 60 mg por hora, 60 a 120 mg por hora. Então você vai fazer a solução de forma que essa infusão aí aconteça em bomba. Beleza? Era isso que eu queria falar, queria conversar com vocês sobre emergência hipertensiva. Eu espero que tenham gostado, né, da aula e da forma que eu trouxe. Né? Procurei focar um pouco mais o que é que pode acontecer quando tem um pico pressórico muito elevado, e depois nas drogas que a gente usa mais, que é o niprid e o tridil. Vou até colocar aqui na tela para vocês, se quiserem ver de novo, quem quiser tirar print. Eu procurei assim, focar mais na questão dessas medicações que a gente usa mais, beleza? E aí eu queria dar um aviso para vocês. Eu já vim algumas semanas falando de que eu estava tentando agitar uma plataforma para que essas lives ficassem salvas e que vocês pudessem ter acesso sempre que quisessem, né, de forma que vocês pudessem acelerar o vídeo, que ficasse mais confortável para assistir. A gente já conseguiu fazer isso agora, a gente vai estar disponibilizando. O link está na bio lá para você acessar, beleza? A partir de agora, as lives vão ficar salvas durante a semana, né? Então a live de hoje vai ficar salva durante a semana, mas aí semana que vem eu vou tirar ela aqui no Instagram. Isso vai ficar disponível lá na plataforma, beleza? Essa plataforma ela tem um custo, né? Basicamente, para a gente manter a estrutura da plataforma, não é um custo exorbitante, então é só para a gente poder manter a plataforma. Então, quem se interessou, clica lá no link que a gente vai estar colocando na bio e se inscreve lá, beleza? Então, até a próxima. Obrigado a todos vocês que ficaram, vocês que acompanham aqui semanalmente. E semana que vem a gente conversa sobre algum outro tema que eu vou colocar aí para a gente decidir, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.